Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção estar com você em mais um encontro para estudarmos a preciosa Palavra de Deus. Esse programa é o CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento. É a sua escola bíblica em casa. É onde você tem o privilégio de estudar a Palavra de Deus e nós estudarmos os textos das Escrituras Sagradas. Nós estamos estudando, querido, nas quintas-feiras, uma introdução ao Antigo Testamento. Estamos vendo algumas características do Antigo Testamento, vendo a importância de estudá-lo. Nós já respondemos algumas perguntas. Por que é importante estudar o Antigo Testamento? Nós estamos no período da graça. Por que a necessidade de estudá-lo agora? Nós temos o Novo Testamento. Bem, Jesus estudou no Antigo Testamento. Jesus foi educado com o Antigo Testamento, ele foi à sinagoga, ele foi aprendiz de sacerdote e também foi mestre, né? Como o consideravam rabi e mestre. Paulo, os apóstolos, o mundo do Novo Testamento que nós conhecemos era o mundo do Antigo Testamento, porque era a Bíblia que Paulo lia, era a Bíblia que os apóstolos liam, eram os textos sagrados que eles tratavam. Então, é de extrema importância nós conhecermos os textos do Antigo Testamento. Mas antes de nós irmos para a lição de hoje, eu queria pedir a você que você curtisse este vídeo, que você curtisse a programação da Constante TV, que você compartilhasse com seus amigos, familiares. Se você ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal da Igreja Batista Constantinópolis, assista a programação da Constante TV. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar muito a tua família, o teu crescimento espiritual, e você terá mais comunhão e intimidade com Deus, porque a programação é toda pensada para que você cresça propriamente, como o nome deste programa diz, na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós já tivemos lições importantes acerca deste assunto. Nós estamos fazendo uma introdução ao Antigo Testamento, trazendo alguns esclarecimentos. Quando nós lemos o Antigo Testamento, algumas coisas ficam ali, né, duvidosas para nós por causa que são textos antigos, né? E essa lição de hoje é importantíssima. Nós vamos falar sobre o mundo do Antigo Testamento. Você já parou para pensar como é diferente para cada um de nós, né? Eu estou falando hoje da cidade de Manaus, no Amazonas. Nós temos aqui uma cultura, nós temos aqui uma culinária, nós temos aqui um clima tropical, né? Quente, muito quente. E quando de repente nós daqui da nossa região viajamos para outros lugares, até mesmo do Brasil, dentro do Brasil, às vezes nós temos um choque cultural, né? Isso é muito comum, né? Às vezes de estados até mesmo próximos, se você vai de um estado para o outro, você sente esse choque cultural. Que dirá de um país para o outro? Pois é, no estudo do Antigo Testamento isso é muito evidente. Se nós formos parar para fazer uma contagem aqui dos últimos textos do Antigo Testamento que foram dados e revelados e produzidos, aí a distância é de mais ou menos 2.400 anos, né? Aí teve um período interbíblico chamado não teve produção de texto canônico, e aí veio o Novo Testamento, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros textos do Novo Testamento já tem aí 2.000 anos de distância, mas os textos do qual nós estamos estudando, do Antigo Testamento, os mais próximos da gente estão a 2.400 anos, os mais distantes estão a 3.400 anos. Porque o Antigo Testamento foi produzido num período aí de espaço de tempo de 1.000 anos, 1 milênio. Esses escritos foram produzidos, revelados por Deus. A vida de homens comuns foi usada para que esses textos chegassem às nossas mãos. E perceba, queridos, como é importante nós estudarmos cultura, geografia, contextos históricos. Imagina conhecer a alimentação daquele povo, a maneira como eles se vestiam, a maneira como eles se comportavam, qual era, por exemplo, os instrumentos musicais que eles usavam, né? Como era a contagem de horas e de dias. É importante isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. No mundo do Antigo Testamento fala-se muito em turnos de horas, né? Para o judeu o dia se iniciava às 6 da manhã, era a primeira hora do dia.
a terceira hora do dia era às 9 horas da manhã. Jesus, por exemplo, ele expira a cruz ali, né, por volta da hora nona, às 3 horas da tarde. Então, nós precisamos conhecer isso, nós precisamos estar familiarizados, a maneira como, por exemplo, as medidas eram usadas, um côvado, a arca de Noé tinha tantos côvados de comprimento, côvados de largura, côvados de altura, que são isso? Eram medidas usadas naquele período, e é importante nós conhecermos tanto essa questão, que isso é muito importante. Então, nós temos aí, queridos, há um choque cultural quando nós vamos ler o Antigo Testamento. Há um choque cultural. Por exemplo, você vê Abraão, né, um homem ali da Mesopotâmia, era de Ur dos Caldeus, né, um caldeu, né? Então, era um homem com uma cultura diferente. Deus, o povo de Deus, ele está inserido em diversas culturas. Podemos dizer assim que há um caldeirão de cultura no Oriente Médio ali, né? E as coisas acontecem dentro de culturas diversas. Israel é escravizada, né, no Egito. Israel é escravizado no Egito. O Egito possui uma cultura a qual nós podemos tomar parte do conhecimento através das escrituras sagradas. Outros conhecimentos nós temos que consultar livros de histórias, livros que trazem o contexto, a vida daquelas pessoas da época. Então, é muito importante nós conhecermos, querido, o mundo do Antigo Testamento, toda essa questão cultural, para nós nos familiarizarmos bem melhor com o texto. Então, o nosso primeiro ponto aqui é a importância de conhecer o mundo do Antigo Testamento, né? Então, é importante para quê? Para que quando nós lermos determinados textos, nós consigamos compreender melhor por que isso aconteceu, por que isso aqui foi permitido, por que isso aqui existiu. O autor da lição, ele nos dá um exemplo interessante. Ele nos dá um exemplo aqui, por exemplo, que está registrado em Gênesis 16. Sara, esposa de Abraão, por não ter gerado filhos, mesmo depois de 10 anos da promessa feita por Deus, de fazer de Abraão o pai de uma grande nação, Sara sugere ao seu esposo que tenha relação sexual com sua serva, uma egípcia chamada Agar, a fim de gerar um filho. Tal costume é estranho para o leitor contemporâneo. Então perceba que coisa estranha quando nós lemos que Sara, ela faz aquilo com muita naturalidade, né? E Abraão também parece responder com naturalidade. Nós não estamos aqui julgando o caráter espiritual disso. Nós podemos afirmar que Abraão ele poderia ter esperado em Deus. Deus já havia dado uma promessa. A posição de Abraão deveria ser a de esperar em Deus. Deus havia prometido para ele que faria dele uma nação e que Sara seria também a portadora dessa nação. Mas Sara se precipita. Mas perceba, por que isso é estranho para a gente? Porque, irmã, era um procedimento comum naquele contexto, inclusive registrado em muitos códigos legais. Então, a Bíblia não é o único livro que registra que coisas desse tipo aconteciam. Era comum e códigos legais, existiam códigos legais no sentido de reger a conduta de um povo naquele tempo, que permitiam isso e tratavam isso com legalidade. Era comum que famílias de várias nações em torno de Israel utilizassem essa prática semelhante ao que o autor aqui chama de uma barriga de aluguel, para ajudar casais sem filhos. Então perceba que o que ela faz aqui é usar de um costume e de algo permitido dentro daqueles povos. Tanto é que Sara não é nem mal vista pela sociedade da época. Nem o seu próprio marido lhe interpreta mal com essa atitude. Por quê? Porque era algo comum naquela época. Muito embora ele pudesse e deveria ter esperado em Deus para que a promessa se cumprisse. E depois Deus vai cumprir essa sua promessa. Mas E depois isso gera até problemas, né, familiares, né? Agar, a serva, né, vai começar a zombar de Sara por não ter filho, vai ter um problema. Abraão depois tem que mandar Agar embora com Ismael, e o problema se instalou por causa de não
obedecer à voz de Deus, mas legalmente, para aquele período, Abraão não foge à regra e está dentro daquele costume. Para nós é estranho. Para nós isso é até ilegal, é imoral, mas para aquele período não. Um outro exemplo desse costume tão diferente pode ser percebido através de uma acusação feita pelo profeta Amós contra a nação de Israel, que diz o seguinte: afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Em seguida, Amós desafia Israel a estabelecer na porta do juízo. O que significa essas referências à porta? Então, quando nós lemos lá Amós fazendo essas acusações e fazendo esses questionamentos, fazemos uma pergunta: que porta é essa? Bom, aqui nós vamos ter a resposta. Essa é uma referência aos portões de uma cidade, onde os anciões se reuniam com o objetivo de julgar as causas das pessoas. Em Israel, as disputas legais eram resolvidas nos portões da cidade, onde se reuniam os anciãos. Então, aos portões da cidade se reuniam os anciões, era como se fosse para nós hoje um tribunal, né? Um tribunal, um fórum onde se reunia e ali eram feitos os julgamentos, e por isso eram usadas as palavras portas. E é muito importante, querido, nós conhecermos o mundo do Antigo Testamento. Quando Abraão, por exemplo, pede que o seu servo vá buscar mulher para o seu filho Isaque, dentre os seus parentes, ele pede para que ele faça um juramento e põe a mão debaixo da sua coxa, fazendo um juramento. Ele é um testemunho que Abraão pede dele, uma promessa: cumpra esta promessa de que tu só tomarás tua mulher para o meu filho dentre os nossos parentes. E o servo de Abraão põe a mão debaixo da sua coxa. Alguns estudiosos dizem que essa expressão debaixo da coxa era tocando nos testículos, para que houvesse ali um compromisso real, de testemunho entre eles daquela promessa e daquilo que estava sendo acordado. Então, perceba que são costumes diferentes que nós temos que conhecer para ter uma melhor compreensão das Escrituras Sagradas. Muitas coisas nos passam despercebidos por falta desse conhecimento. Então nós temos que buscar conhecimento em livros de história, livros que tratam de usos e costumes dos períodos bíblicos. Conhecer as passagens bíblicas é importante demais para compreender e até para a melhor interpretação e explicação. E o nosso objetivo hoje é compreender alguns detalhes do Antigo Testamento para que o nosso estudo do Antigo Testamento seja mais claro, objetivo, e para que nós possamos compreender qual era a real mensagem de Deus para cada um de nós através dos textos da Escritura Sagrada. Nós vamos dar continuidade no próximo bloco falando sobre a religião do mundo antigo. Será que só existia a religião de Israel? É óbvio que não. Nós vamos ver que a palavra de Deus revela isso a todo instante. Eu te encontro no próximo bloco, em nome do Senhor Jesus. Olá, queridos, graça e paz, que bom estar novamente com você para esse nosso segundo momento desta lição de hoje. Se você está aqui, chegou agora, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, o canal da Igreja Batista Constantinópolis, que tem a Constante TV, uma TV que veio para abençoar você e sua família. Curta os nossos vídeos, compartilhe a programação, tem programação para toda a família, tem programação para todas as faixas etárias, é uma bênção. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado no nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando hoje uma lição importantíssima, conhecendo o mundo do Antigo Testamento. Qual a importância de nós conhecermos o mundo do Antigo Testamento? É de fundamental importância. Quando nós vamos fazer, por exemplo, uma viagem, vamos a um país diferente, nós geralmente vamos ali à internet, fazemos algumas pesquisas, vamos a um lugar diferente. Como é a cultura lá, o que eles fazem lá, qual é a língua que eles fazem, é importantíssimo. Com o Antigo Testamento não deve ser diferente. Para uma melhor compreensão do Antigo Testamento, é necessário uma busca de compreensão da cultura daquelas pessoas, da língua que eles falavam. Nós já falamos aqui no primeiro bloco que a nossa distância de nós hoje, em relação aos últimos textos do Antigo Testamento que foram produzidos, por volta do ano 400 a.C., somam aí 2.400 anos, é uma distância gigantesca. Os primeiros textos produzidos é uma distância de 3.400 anos, é uma coisa assim absurda. E como é que nós podemos compreender esses textos tão antigos
escritos a um povo tão distante de nós. Bom, só se nós tivermos uma melhor compreensão da cultura, da língua, daquilo que acontecia, quais eram os usos e costumes daquele povo. E para isso, queridos, nós temos aí uma vasta literatura, muitos pesquisadores, muitas pessoas seríssimas tratando desse assunto, muitas referências também extrabíblicas em livros de histórias, historiadores, também do período bíblico, muitos textos de outras culturas também escritos que nos lançam luz acerca da cultura e acerca dos costumes que aconteciam nesse período aí. A Bíblia, o Antigo Testamento escrito num período de 1000 anos, é muita coisa, e só Deus para manter um texto uniforme, para manter esse texto perfeito, com a mesma linha de pensamento e santidade, só tendo o mesmo único autor, que é o Deus vivo e verdadeiro, usando aí diversos coautores, homens, né, mortais, homens falhos, homens imperfeitos, mas Deus guia toda a sua revelação e dá o Antigo Testamento, né, para o povo judeu primeiramente, né, através de homens que Deus separou e levantou. E nós já falamos aqui sobre alguns costumes, né? Falamos a importância de conhecer alguns costumes e da época. Agora, é importante, eu acabei de falar sobre a língua, é importante lembrar que o Antigo Testamento ele foi escrito majoritariamente em hebraico. Algumas frações, alguns fragmentos foram escritos em aramaico, mas a sua grande totalidade escrita em hebraico, que era a língua do povo ao qual Deus separou, dos hebreus. A língua hebraica é a língua dos hebreus, né? Também depois a língua dos israelitas, né? Os descendentes de Israel, que é o mesmo Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel. E esta língua é o hebraico, é uma língua que para nós é diferente. É uma pronúncia diferente, é uma língua que, por exemplo, no original não possui vogais. A escrita dela não possui vogais, muito embora na pronúncia, às vezes se ouça uma vogal, na escrita não há vogais. As vogais foram inseridas de uma forma gráfica muito tempo depois para a melhor compreensão da língua, mas os textos mais antigos, o hebraico mais antigo, não possui vogais, somente consoantes. Imagine a dificuldade de se estudar uma língua dessa, de se compreender uma língua dessa, expressões, né, difíceis de se entender, expressões que para eles pode ser muito simples, para nós ter uma dificuldade pela questão cultural, pela questão da própria grafia da palavra, pela questão de surgimento da palavra, de raiz da palavra e pela questão de distanciamento entre o texto escrito e nós hoje que utilizamos esse texto. Então, conhecer a língua também é muito importante. Então, hoje existem diversos estudiosos, sempre na história da igreja, na história do povo de Israel também existiram muitos estudiosos, e Deus, na sua soberania, preservou o texto sagrado para que nós pudéssemos usá-lo hoje. Então, não tenha dúvida, meu querido ouvinte, você que assiste, meu querido irmão, você que estuda a palavra de Deus, não tenha dúvida do que o texto que você tem nas mãos é a santa palavra de Deus. Assim como Ele a deu, nós a temos hoje para estudarmos. Ela é perfeita e nós podemos confiar plenamente nela. Mas olha que coisa interessante. É importante nós conhecermos também a religião do mundo do Antigo Testamento. As forças da natureza, por exemplo, as pessoas no Antigo Testamento, elas atribuíam as forças da natureza a características de deuses, né? Então, existia um Deus para a chuva, existia um Deus do vento, um Deus do trovão, existia um Deus da noite, existia um Deus do dia. As forças da natureza, os mares, existiam deuses, e os rios, eles tinham deuses. Por exemplo, o rio Nilo, para os egípcios, ele tinha um Deus que governava o Nilo, né? Existia um Deus ali que governava o rio Nilo, era o Deus Ap ou Rap, né? Esse Deus era o Deus do Nilo, era o Deus da fertilidade associado ao próximo rio Nilo. É por isso que quando nós vemos, por exemplo, quando Deus vai retirar o povo de Israel do Egito, Deus ele lança as 10 pragas sobre o Egito. Eram 10 pragas para combater os deuses do Egito, para mostrar que aqueles deuses associados a forças da natureza, que os egípcios acreditavam, eles eram os deuses falsos, que não existiam, só há um Deus verdadeiro.
Só há um Deus único e verdadeiro. E é por isso que o Senhor age daquela maneira. É interessante lembrar que os egípcios possuíam cerca de 40 deuses. Os hititas, para eles existiam cerca de 1000 deuses. Olha que interessante, né? Então Israel, o povo de Deus, ele estava cercado de muitas nações, que eles existiam milhares de deuses, eram muitas divindades a qual eles atribuíam fenômenos da natureza, a qual eles atribuíam a fertilidade. Existia Deus que comandava na fertilidade da mulher, por exemplo, de ter filhos, na fertilidade da terra, um Deus que fazia chover, enfim. E o povo de Israel é separado de tudo isso, e sempre o Senhor falando a Israel: Israel, só há um Deus verdadeiro. E ouve, ó Israel, é o Shemar, né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então só há Ele. E o Senhor vai separar Israel do Egito, mostrando para ele que todos os deuses que tem no Egito são deuses falsos. É por isso que o Senhor fere o Nilo com sangue e as águas se tornam sangues, para mostrar que o Deus Rapi, Deus das águas do Nilo, não tem poder. Só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Deus que manda a chuva, é o Deus da fertilidade, é o Deus que faz brotar. Por isso que Deus age dessa forma. É interessante também, um outro Deus muito conhecido, uma divindade muito conhecida no Antigo Testamento é Baal, né? O baalismo, ele é muito citado no Antigo Testamento. Por exemplo, Baal é mencionado 63 vezes no Antigo Testamento. O profeta Elias, por exemplo, ele lá em 1 Reis 17:1, nós vemos uma declaração interessante dele. Elias diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Por quê? Porque Baal era associado a um Deus da chuva, né? Baal era associado a um Deus, uma divindade que traria fertilidade, que traria chuvas. Ele controlava, era um Deus para eles, uma divindade muito poderosa. E Elias disse: não, quem comanda as chuvas, as estações, o tempo, o solo, a fertilidade do solo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Elias profetiza dizendo: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E depois de receber como esposa Jezabel, uma princesa, o rei Acabe serviu a Baal e o adorou. O rei Acabe serviu a Baal e adorou. Além disso, ele encorajou o culto a Baal, construindo um templo e um altar dedicados a Baal. Mas a declaração de Elias foi um ataque direto ao baalismo. Baal era considerado como um deus que controlava chuvas e tempestades, e também era considerado como um deus da fertilidade. Nós temos também aquele episódio tão significativo, né, que Elias confronta ali os profetas de Baal, né, que acreditavam que Baal também controlava o fogo. E a Bíblia diz que tem aquele episódio que os profetas de Baal, eles se cortam, eles clamam, eles oram. Elias zomba deles, dizendo assim: olha, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. Porque Elias sabia que só há um Deus verdadeiro. Baal é uma mentira, Baal era uma mentira, uma divindade criada, né, e admirada, mas não era o Deus verdadeiro. E Deus combate o Baal, e os profetas de Baal oram e nada acontece, não cai fogo do céu, eles se cortam, eles se mutilam. Mas Elias orou, diz a palavra de Deus, e quando ele orou, Deus mandou fogo do céu, consumiu o altar, lambeu aquela água que estava colocada ali, que Elias ainda dificultou, né, colocando água ao redor, e Deus fez aquele milagre poderoso, e os profetas de Baal foram envergonhados, e Deus provou a todo aquele povo que só há um Deus verdadeiro. Queridos, é interessante nós conhecermos o Antigo Testamento, mas também conhecermos a cultura do Antigo Testamento. Nós, na nossa leitura do Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com diversos textos que trazem questões culturais, éticas, questões linguísticas, questões de usos e costumes que, de alguma forma, vão dificultar a nossa compreensão do texto. É necessário um estudo mais dedicado, é necessário um estudo mais aprimorado, é necessário estar na escola bíblica. Por isso, eu aconselho você a frequentar a escola bíblica da sua igreja. Vá, se é domingo pela manhã, se é domingo pela tarde, frequente a escola bíblica, procure literaturas, né, que
realmente te dê a instrução acerca disso. Procura, existem muitos livros de usos e costumes, atlas bíblicos, geografia bíblica, livros, dicionários bíblicos que trazem diversos esclarecimentos acerca da língua, da cultura, dos costumes, porque as mulheres usavam véu, né? Quando Rebeca vai encontrar Isaac, ela vê ele, né, voltando da sua terra para casar com Isaac, ela cobre o rosto com véu, né, mostrando ali uma pureza, uma santidade, e todos são costumes da época. Nós precisamos conhecer esses costumes para melhor compreender o texto das Sagradas Escrituras. Fica aqui a minha dica para você, querido, e toda essa lição de hoje nos traz um ensinamento. Só há um Deus único e verdadeiro. No curso da história, Deus separou o seu povo do meio de nações pagãs, do meio de povos pagãos que adoravam diversos deuses, e separou um povo exclusivo para si. Um povo que, ao longo da história, caminhou com Deus, muitas vezes desonrou a Deus, mas Deus os resgatou para si. E esse povo hoje é constituído da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você se debruce no estudo do Antigo Testamento e que você conheça mais o Deus, que é um Deus só, do Antigo e do Novo Testamento, no nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.